Oi, meu nome é Maura, sou mestranda da pós-graduação em Ciência das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o início da segunda parte deste livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber, falando mais especificamente sobre os fundamentos religiosos da ascese intramundana e o calvinismo. Anteriormente, meus colegas falaram sobre a primeira parte, que foi o Will e Isabelle, e posteriormente outros colegas, Tiago e Alberlene, vão falar sobre os outros tópicos desse livro. Mas vale a pena recapitular só um pouquinho para poder chegar, de fato, aos fundamentos religiosos, certo? No livro Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber se debruça nos estudos sobre religião para entender o funcionamento do capitalismo na sociedade a qual estava inserido. Por ter percebido uma diferença nos cargos ocupados por determinadas linhas religiosas. Para maior compreensão, vamos subdividir os conceitos adotados por ele e tentar sintetizar seus apontamentos. Vale lembrar que tudo isso aqui é a grosso modo, porque os meus colegas anteriormente já falaram sobre essa parte muito esmiuçada. E aqui é só para fazer um fechamento para chegar na segunda parte. A ética, de forma geral, é um conjunto de regras e princípios da moral de uma pessoa, de um grupo social ou de uma sociedade. O protestantismo, por sua vez, é o movimento religioso de reforma do cristianismo da Igreja Católica na Idade Média. Caracterizou-se como uma contra-reforma, motivadas por divisões internas causadas pelas diferentes compreensões da relação da Igreja com o povo, tendo como um dos líderes dessa reforma Martinho Lutero. Portanto, e levando em consideração que Weber vê na religião um molde dos pensamentos e atitudes do fiel, a ética protestante seria o conjunto de regras e valores nos quais busca se justificar e conciliar a existência do mundo material e do mundo espiritual, considerando que a prosperidade de um reflete no outro. Ou seja, quanto mais você consegue juntar aqui no meio material, mais você consegue prosperar a nível espiritual, pós-mortem, etc. Tendo em vista que, para Weber, o capitalismo é um sistema social racional baseado na acumulação de riquezas e o espírito, algo que poderia dar um sentido a isso, ou seja, a essência. Esse espírito do capitalismo poderia ser entendido como puro produto de uma adaptação. A ordem econômica capitalista precisa dessa entrega de si, a vocação de ganhar dinheiro. Ela é um modo de se comportar com os bens exteriores. Ou seja, isso seria uma maximização do ganho com o objetivo de racionalizar a acumulação de riquezas, isto é, o planejamento de lucro. E isso está diretamente relacionado à vocação e ao trabalho, pois só dá para acumular riquezas através do trabalho, e esta parte da vocação, que é algo provido por Deus. O fiel, ele começa a trabalhar e começa a acumular riquezas exatamente com esse pensamento de que o ócio é um pecado. A partir do momento que você recebe um dom de Deus e que você não coloca isso em prática, você está desrespeitando aquele que deu esse dom a você, ou ao fiel, no caso. Os fundamentos religiosos da ascese intramundana, é o início da segunda parte, que é a ideia de profissão do protestantismo ascético, Weber já começa apresentando os 4 portadores históricos do protestantismo ascético, como ele mesmo denomina, que é o calvinismo, pietismo, o metodismo e as seitas nascidas dos movimentos anabatistas. Mesmo Weber salientando que, em muitos casos, a ética dos diferentes segmentos dogmáticos se assemelham, ele também ressalta que a importância de entender os estímulos psicológicos causados pelos dogmas da fé que guiavam uma determinada conduta de vida para entender, assim, entre outros critérios, o surgimento do ascetismo. Ou seja, seria necessário analisar a funcionalidade, analisar os movimentos causados individualmente a partir dos fiéis que participavam dessas linhas religiosas para saber
como que surgiu o ascetismo a partir daí. Eu vou falar rapidamente sobre o pietismo, metodismo e ascetas anabatistas, porque Tiago vai falar sobre isso posteriormente, minuciosamente. O pietismo foi um movimento oriundo do luteranismo que valoriza as experiências individuais daquele que crê. O pietismo influenciou o surgimento de movimentos religiosos independentes protestantes, como o metodismo. O foco deste movimento é a experiência do crente com Deus, sua condição de pecador e o caminho para sua salvação. É baseado numa experiência místico-ascética da conversão pessoal e rompe com a lógica protestante nacionalista. O metodismo, por sua vez, é uma religião que está baseada na emoção. Tem uma combinação de um emocionalismo ascético. Assim, uma vez despertada a emoção, esta dirigir-se-ia na luta racional do indivíduo pela perfeição. É uma expressão religiosa que trabalha muito a ideia de vocação e recompensa de Deus. Seitas anabatistas é uma segunda fonte independente do ascetismo, protestantes, no movimento dos batistas e nas seitas que nos séculos XVI e XVII do calvinismo se derivam. Dividem-se entre os menonitas, batistas, quakers. Weber não as considera religiões ou igrejas, mas seitas. Através da ação do Espírito de Deus no ser individual, é justificada a posse de um dom espiritual. Para a salvação do crente, basta estar aberto a Deus que suas obras se manifestarão. Iniciando o discorrimento a respeito do calvinismo, Weber salienta a importância de uma das principais, ou se não a principal característica deste, que é a crença na predestinação, citando vários fatos históricos advindos ou atrelados a tal crença. Dentre essas, o fato de que o dogma foi mesmo combatido pelo Estado e pelas autoridades por ser considerado um perigo. A predestinação pode ser resumida à concepção de que apenas parcela da humanidade é escolhida por Deus para ser salvo e viver eternamente, enquanto o restante está sujeito à mercê do diabo e do pecado, sem expectativa de salvação e aproximação com Deus. Embora fosse impossível saber a respeito de sua situação de escolhido por Deus ou não, era dever dos fiéis agir com a certeza de serem os escolhidos, até mesmo para constantemente renovarem sua fé. Assim, observa Weber, os comerciantes puritanos da época heróica do capitalismo eram cheios de autoconfiança advinda de sua crença em sua predestinação. Além disso, o trabalho profissional sem descanso seria o meio mais eficaz de se obter uma convicção e dissipar qualquer eventual dúvida. Weber discorre a respeito da ascese, comparando-a um tangente aos católicos e os reformados. Diferentemente dos primeiros, que a utilizavam mais como uma fuga mundana por meio dos monges, os últimos a tangenciavam mesmo nas relações cotidianas, sem para isso necessariamente se isolar socialmente. Os protestantes utilizavam a ascese para uma racionalização de suas atitudes diárias, buscando sempre o objetivo de policiar-se e seguir uma vida digna de predestinados. Há no decorrer do texto uma associação feita por Weber que atrela a santificação da vida a uma administração de empresa, no que se refere aos calvinistas. Tamanha sua racionalização, buscando até mesmo entender as decisões de Deus nas situações da vida. Por fim, pode-se concluir que, para Weber, o dogma da predestinação e, por conseguinte, a peculiar ascese calvinista foi, sem dúvida, extremamente importante como característica constituinte, de alguma forma, para o atrelamento do espírito do capitalismo e a ética protestante. Haja vista seus efeitos de coerção psicológica para uma imensa racionalização, e autopoliciamento necessários aos fiéis predestinadamente escolhidos por Deus. Então aí também está a referência do livro. E é isso. Obrigada.